Meu povo, tudo bem com vocês? Sumi de novo, né, gente? Mas tô de volta aqui no canal e hoje eu quero conversar com vocês, contar o que aconteceu comigo depois que eu fui pra casa lá no dia do parto. Deixa eu arrumar aqui. Eu tive o meu parto, né? Contei o relato do meu parto todo pra vocês. Enfim, que foi uma loucura, né? Mas, gente, o pior eu acho que veio depois. Eu tive, como vocês podem ver no começo do vídeo, na descrição aí, eu tive pré-eclâmpsia pós-parto. E o mais comum é a pré-eclâmpsia, né, durante a gravidez, durante a gestação, principalmente depois da 20ª semana. Mas eu tive após o parto, gente. Eu nunca tive problema de pressão alta na minha vida. Sabe, quem me acompanha aqui no canal já sabe. Sempre fui muito fitness, né? Muito, tipo, comer saudável, treinar, por ser atleta e tudo mais. Sempre fui mais puxada pro lado saudável. E aí, gente, não sei, nas últimas semanas, assim, da gravidez, tanto que meu parto foi induzido por conta da pressão alta, nas últimas semanas, como vocês viram naquele vídeo, quem assistiu, a minha pressão aumentou, né? Foi pra 14 e tal. Só que depois, quando eu cheguei em casa, foi pior, gente. Depois do parto, passando uns 4 dias depois, comecei a sentir doer muito a minha nuca, minha cabeça, assim, um incômodo, sabe? O incômodo na minha vista, ficava meio turva, assim, foi horrível. E eu imaginava que era alguma coisa da pressão, eu só não entendia porque minha pressão tava aumentando, né? Assim, do nada. A princípio eu achei que era o corpo se recuperando do parto, né? Da cesárea, anestesia e tudo mais. Mas, enfim, aí passei vários dias com a pressão subindo. Uma das vezes que eu vi que foi mais alta foi a 17. E eu comecei a ficar bem neurótica com esse negócio, né? E aí teve um certo dia que eu falei, não vou deixar passar de hoje, né? Minha mãe chegou, ficou com as crianças, né? Ela chegou do Brasil pra me ajudar, ficou com as crianças. E eu falei, não, mãe, eu vou ali no médico só pra ver, né, o que é isso. E já eu tô de volta. Já voltei 3 dias depois. Fiquei internada. Aí o diagnóstico foi pré-eclâmpsia. Quando eu cheguei no hospital, gente, minha pressão tava 19, cara. Tava assim, eu falei, meu Deus, eu nunca passei por isso na minha vida, né? Nunca tive a pressão tão alta assim. E aí tava 19, fiquei super desesperada. E ainda na hora a menina lá falou que meus batimentos estavam super baixo. O que me assustou mais ainda, né? Eu tava com os batimentos baixos. Eu fiquei bem assustada com isso. Porque também nunca tive os batimentos... Assim, eu já tive o batimento baixo por conta de ser atleta, mas em repouso absoluto, assim, quando eu ia dormir, sabe? Aí os batimentos ficavam baixos. Mas assim, dessa forma, nunca tive. E fiquei bem assustada com isso. Achei que ia morrer, gente. Assim como no meu parto, assim, foi difícil pra mim tudo. Eu passei por momentos perturbadores, graças a Deus agora tá tudo bem. Mas eu passei por momentos perturbadores, sabe? Com esse negócio, no parto, no pós-parto, enfim. E aí eles me encaminharam, tipo, eu fui no pronto-socorro, né? De lá eles me encaminharam como eles viram que minha pressão estava muito alta, me transferiram novamente para a maternidade, que como é um problema que tem a ver com parto e tudo mais, quem cuida é o pessoal da maternidade. E se eu precisasse amamentar meu filho poderia ficar lá comigo. Só que não foi o caso, meu filho não ficou comigo, a gente preferiu deixar ele em casa. E aí ele ficou com a minha mãe. E eu fiquei os 3 dias no hospital, praticamente sozinha, né? Meu marido ia todo dia lá pra me ver. Mas, assim,
fiquei bem triste lá, gente, porque a pressão não baixava de jeito nenhum. Tomei sulfato de magnésio na veia. Ele dá uns efeitos colaterais horrível também. O efeito colateral é deixar a gente um pouco sem os movimentos, sem sentir os movimentos, né? A gente começa a ficar meio... É que também quando a dosagem é muito alta, eu tava com uma dosagem alta. E aí eu comecei a não sentir meus reflexos, sabe? Aí eles tiveram que diminuir a dosagem, mas a vista ficava bem turva, era horrível. E quando eu levantava pra ir no banheiro, parecia que eu caí no chão, assim, tava bem mal mesmo, sabe, gente? Não desejo pra ninguém passar por isso, mas quando eu tava passando por isso, eu pesquisei muito no YouTube sobre a pré-eclâmpsia pós-parto e eu não achava. Eu só achava a pré-eclâmpsia normal mesmo, que a pessoa tem na gestação, né? Eu não achava a pós-parto e eu queria muito saber as coisas, né? Me informar, ver como a pessoa se sentiu depois, se ficou tudo bem e tal. E eu não achava, então eu tô decidindo gravar isso, porque às vezes alguém passa por isso e precisa ouvir. Eu poderia estar gravando parada no meu canto, mas dá pra vocês ouvir normal, né? Então eu aproveitei aqui que eu ia dar uma ajeitada aqui no meu cabelo. Então eu decidi vir falar com vocês e contar sobre isso que eu passei. Enfim, aí eu tomei o sulfato de magnésio. Tinha que tomar por 24 horas, fiquei 24 horas tomando. Depois disso a pressão ela ainda continuou subindo, só que ela não subiu muito alto assim, né? Eu tava também, eles me deram remédio de pressão, pra controlar a pressão. E era só sulfato de magnésio por 24 horas e uns remédios lá de pressão, 2 tipos de remédio. E aí baixava, mas subia, mantinha muito em 13 por 8, se eu não me engano. E depois baixava, e depois subia, o máximo que subia era 15. Enfim, aí passou uns 3 dias eu tive alta, né? Aí eu vim pra casa, a pressão subiu, acho que... Não subiu, porque eu tava controlando. Mas por uns 2 dias, assim, e aí eu tive retorno com o meu obstetra. E aí eu falei pra ele se eu ia ficar pra sempre dependendo de remédio, né? Porque eu já cheguei a ver uns relatos de pessoas que passaram por isso e depois acabou ficando com hipertensão. Aí ele falou que não, que era um problema só do parto. Como eu nunca tinha tido esse problema de pressão, eu não ia, né? Aí beleza, gente, depois daquele dia eu não precisei mais tomar remédio, porque minha pressão começou a baixar. Aí ficou 10 por 7, 11 por 7 e raramente fica 12 por 8, que era a minha pressão normal, né? Não ficou mais, baixou muito e agora eu só vivo com essa pressão mais baixa, só que também não sinto nada de ruim, sabe, gente? Me sinto bem e eu não precisei mais tomar os remédios. Depois que eu saí do hospital eu tomei os remédios por uns 2 dias só e não precisei mais, porque aí já tava baixando demais e ela não subia mais. Graças a Deus. Então foi isso, gente. Passei por esse problema aí. Quem tá grávida, fica atenta que não é só durante a gestação. Quem tem durante a gestação, a pré-eclâmpsia, depois que o neném nasce, assim, na hora, teve o parto, acaba na hora a pré-eclâmpsia, né? Que é um problema, acho que vem da placenta. Só que quem tem depois, eu acho que é resquícios da placenta, né? Que ainda fica no corpo. Dizem que geralmente quem passa por uma cesárea, que corre maior risco de ter a pré-eclâmpsia pós-parto. E eu fui premiada. Enfim, já tive todo aquele problema no meu parto que eu contei no vídeo de relato. E agora mais essa, né? Mas, pra graça de Deus, tô bem. E aí, gente... E aí, foi isso. Então, voltando a alertar. Quem tiver grávida, presta atenção quando chegar em casa. Eu sei que, pelo que eu pesquisei, pelo menos umas 6 semanas após o parto, ainda pode ocorrer de dar pré-eclâmpsia. Pelo menos umas 6 semanas, então fiquem sempre atentas, se sente dor de cabeça, ou mesmo se não sentir, sabe? Porque às vezes tem gente que não tem
os sintomas da pressão alta. Se eu não tivesse os sintomas, eu nunca ia saber que eu tava com a pressão subindo. Então eu comecei a ter muita dor de cabeça, dor na nuca. Então eu já sabia, a visão turva. Então foi por conta dos sintomas que eu comecei a medir minha pressão e percebi que tava só subindo, entendeu? Então vocês que às vezes não tem sintoma, é bom assim, veio da maternidade, mede. Fica medindo, controlando durante essas 6 semanas, que é essencial. Pra evitar, né, gente? Porque se eu ficasse demorando, eu podia ter tido uma convulsão. Aí eu teria a eclâmpsia, né? Porque quando chega a ponto de dar convulsão, já é uma eclâmpsia. E aí corre risco de perder a vida. Então, é só pra alertar mais vocês mesmo. Hoje em dia eu tô bem, como eu falei. Não tomo medicação nenhuma pra pressão. Tô ótima, cuidando do meu filho. Vou começar a gravar mais pra vocês aqui, mostrar minha rotina. Eu só tô com tempo, assim, pra me arrumar, porque minha mãe tá aí me ajudando, né? A gente tem rede de apoio, é totalmente diferente. Mas é isso, gente. É mais um vídeo de alerta mesmo pra vocês. Porque quando eu precisei, eu não achei esse tipo de vídeo. Então eu imaginei que seria útil, que talvez alguém possa pesquisar também, assim como eu pesquisei. Eu até achei, assim, 2 ou 3 vídeos, assim, mas não do jeito que eu queria, sabe? As pessoas não falavam como ficou depois e tudo mais, não contou em detalhes. Então, tô postando esse vídeo mais contando em detalhes pra vocês saberem como que é. Então é isso, gente. Desculpa por eu estar aqui me arrumando, dando uma ajeitada aqui no meu cabelo. E mais tarde, assim, logo eu posto outros vídeos aqui pra vocês, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.